Que alegria vê-lo de volta a esta fogueira. Sua coragem é admirável, e é sempre um prazer compartilhar as histórias mais sombrias com almas tão curiosas. Sente-se, acomode-se e permita que eu o conduza por mais um mergulho no desconhecido. Se aprecia este encontro, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, garantimos que nossa jornada nunca tenha fim. Agora, vamos começar. A pequena cidade de Brumas Eternas sempre carregou um véu de melancolia. Aninhada entre montanhas escarpadas e envolta em uma névoa perpétua que lhe conferia o nome, parecia viver em um eterno crepúsculo. As casas antigas, com suas madeiras rangendo sob o peso dos anos e da umidade, sussurravam histórias esquecidas. O vento uivava pelos becos estreitos, carregando consigo o cheiro úmido da terra e um aroma sutil, quase imperceptível, de mofo e algo mais, algo indefinidamente antigo e perturbador. A luz do sol raramente penetrava a densa cortina de bruma, mantendo a cidade em uma penumbra constante, onde as sombras dançavam e as formas se distorciam, alimentando a imaginação e o medo. Elias, um etnomusicólogo com uma reputação construída sobre a exploração do incomum, chegou a Brumas Eternas, atraído por rumores persistentes de um fenômeno musical bizarro. Relatos falavam de uma melodia que surgia do nada, pairando no ar como um espectro sonoro, capaz de provocar um profundo mal-estar em quem a ouvisse. Cético, mas inegavelmente curioso, Elias via naquela cidade isolada e envolta em mistério o palco perfeito para desvendar mais um enigma acústico. Sua mente, treinada para decifrar os padrões mais complexos do som, ansiava por compreender a natureza daquela canção fantasmagórica que assombrava os poucos habitantes restantes de Brumas Eternas. Ao cruzar a placa enferrujada que marcava os limites da cidade, Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do ar relativamente ameno. Um silêncio opressor pairava sobre Brumas Eternas, quebrado apenas pelo gotejar constante da umidade nas telhas e pelo seu próprio carro avançando pela rua deserta. De repente, um som sutil alcançou seus ouvidos. Era uma melodia distante, fraca a princípio, mas inegavelmente presente. Uma sequência de notas melancólicas e repetitivas que pareciam vibrar no próprio ar, carregando consigo uma estranha sensação de angústia. Elias franziu a testa, desligando o rádio do carro. A melodia persistia. À medida que Elias se aprofundava nas ruas desertas de Brumas Eternas, a melodia se tornava mais nítida, embora sua origem permanecesse um mistério. Parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ele estacionou em frente ao que parecia ser a antiga prefeitura, um prédio imponente e decadente, com janelas quebradas e era escalando suas paredes sombrias. Ao sair do carro, a canção o envolveu por completo. Não era alta, mas possuía uma qualidade penetrante, como se vibrasse diretamente em seus ossos. Uma nota em particular ressoava de forma estranhamente familiar, perturbando uma memória esquecida em algum canto escuro de sua mente. Explorando o interior em ruínas da prefeitura, Elias encontrou documentos empoeirados que mencionavam um antigo sanatório nos arredores da cidade, um lugar chamado Vale do Silêncio. Havia referências vagas a experimentos incomuns conduzidos ali, envolvendo som e percepção. Uma onda de apreensão percorreu Elias. Seria aquela melodia de alguma forma ligada àquele lugar abandonado? A ideia o atraía e o repelia simultaneamente. A atmosfera da cidade, impregnada de um silêncio espectral pontuado por aquela canção inquietante, começava a exercer um efeito sutil, mas inegável, em seu estado de espírito. Uma sombra fugaz no canto do olho, um sussurro indistinto no silêncio. Pequenos incidentes que semeavam uma semente de dúvida e apreensão em sua mente. Decidido a encontrar a origem da melodia, Elias seguiu uma estrada de terra esburacada, que se perdia na densa névoa que abraçava Brumas Eternas. Depois de alguns quilômetros, a silhueta sinistra do sanatório Vale do Silêncio emergiu da bruma como um espectro de pedra. Janelas vazias como órbitas oculares,
paredes manchadas e a sensação palpável de sofrimento impregnando o ar. A melodia ali era mais forte, pulsando com uma intensidade quase física. Ao se aproximar da entrada principal, Elias notou algo estranho no chão. Um rosto. Não um rosto inteiro, mas como se as feições tivessem sido apagadas de uma fotografia, restando apenas o contorno da pele. Um calafrio gelado percorreu sua espinha. Dentro do sanatório, a atmosfera era ainda mais opressora. O ar estava pesado, carregado de um cheiro rançoso de mofo, remédios antigos e algo mais. Algo que lembrava carne em decomposição. Corredores escuros se estendiam como veias de um corpo morto, e ecos de passos invisíveis pareciam segui-lo. Em uma das salas, Elias encontrou um toca-fitas antigo sobre uma mesa enferrujada. Ao lado, uma fita cassete com uma etiqueta rabiscada. A Canção do Apagamento. Seus dedos tremeram ao inserir a fita no aparelho. A melodia que emanou das caixas de som era a mesma que assombrava a cidade, mas com uma clareza e uma intensidade avassaladoras. Enquanto a canção preenchia a sala, Elias sentiu uma estranha tontura. Olhou para suas mãos e percebeu, com um horror crescente, que os contornos de seus dedos pareciam menos definidos, como se estivessem se fundindo com o ar ao redor. Correu para um espelho quebrado em uma parede próxima e viu seu reflexo começar a se esvanecer. Seus traços faciais se tornavam borrados, como se alguém estivesse apagando-os com uma borracha invisível. O pânico o invadiu. A canção não era apenas uma melodia perturbadora. Era algo mais. Algo terrivelmente destrutivo. Tentou desligar o toca-fitas, mas suas mãos pareciam não obedecer aos seus comandos, tornando-se cada vez mais indistintas. Desesperado, Elias cambaleou para fora da sala, a melodia o seguindo implacavelmente. Nos corredores escuros, vislumbrou figuras, seres sem rosto, vagando silenciosamente, seus contornos indistintos se misturando às sombras. Eram os que haviam sucumbido à canção, transformados em espectros sem identidade. Um deles se virou em sua direção, e Elias sentiu um terror primordial ao contemplar a vacuidade onde antes deveria haver um rosto. Uma compreensão terrível começou a tomar forma em sua mente turva. A canção não apenas apagava as feições, ela apagava a própria identidade, a própria essência do ser. Elias tentou fugir, mas seus movimentos se tornavam lentos e descoordenados. A melodia pulsava em sua mente, cada nota corroendo um pouco mais de sua individualidade. Ele tropeçou e caiu em um dos quartos, onde encontrou mais fitas cassete, todas com a mesma etiqueta. Havia anotações rabiscadas nas paredes, equações sonoras complexas e desenhos perturbadores de rostos se desfazendo. Percebeu que aquele sanatório havia sido um laboratório de horrores, um lugar onde a música fora usada como arma, como um meio de apagar a própria humanidade. A melodia parecia se intensificar, como se a própria fita estivesse viva, consciente de sua presença. Com um último esforço de sua vontade enfraquecida, Elias agarrou um objeto pesado que estava ao seu alcance e arremessou-o contra o toca-fitas. O aparelho se espatifou e, por um breve instante, houve silêncio. Mas logo, a melodia começou a surgir novamente, mais fraca a princípio, vindo de algum lugar distante dentro do sanatório. Era como se a canção não estivesse confinada à fita, mas fosse parte da própria atmosfera do lugar, talvez até da própria cidade. Elias sentiu seu rosto formigar, a sensação de seus traços se dissolvendo se intensificar. Ele olhou para suas mãos, que agora eram quase translúcidas. O confronto final não foi uma luta física, mas uma batalha desesperada pela sua própria identidade. Elias tentou se agarrar às suas memórias, ao rosto de seus entes queridos, à sensação de sua própria pele. Mas a melodia era implacável, corroendo suas lembranças, apagando as referências que o ancoravam à sua existência. Ele podia sentir sua individualidade se esvaindo, misturando-se ao vazio que o cercava. No último vislumbre de sua consciência, percebeu que ele estava se tornando um deles, uma figura sem rosto, a vagar pelos corredores sombrios do Vale do Silêncio, para sempre preso à sinistra melodia do apagamento. Anos depois,
Viajantes desavisados que se perdiam nas estradas nebulosas ao redor de brumas eternas relatavam ouvir uma melodia distante, carregada de uma tristeza lancinante. Alguns juravam ter visto figuras pálidas e indistintas vagando pela névoa, como sombras em busca de algo perdido. E por vezes, um toca-fitas antigo era encontrado em algum canto esquecido, com uma fita cassete dentro. Se alguém ousasse apertar o play, a canção recomeçaria, sussurrando a promessa sombria de um esquecimento sem rosto, um ciclo de terror que jamais terminaria. A melodia persistia, um lembrete constante de que, em algum lugar, a canção do apagamento continuava a ecoar. A pequena e outrora pacata cidade de Hollow Creek foi subitamente agitada pela chegada de uma exposição itinerante intitulada Relíquias do Desconhecido. Instalada em um pavilhão improvisado no centro da cidade, a mostra prometia aos seus visitantes uma jornada através de artefatos misteriosos de civilizações há muito esquecidas. O ar dentro do pavilhão era denso, carregado de um cheiro terroso e metálico, como se o próprio tempo tivesse ali se solidificado. A iluminação era baixa e teatral, focando fachos de luz amarelada sobre vitrines empoeiradas, onde objetos de formas e materiais exóticos repousavam sob o olhar curioso dos moradores de Hollow Creek. Entre os primeiros a visitar a exposição estava Sarah, uma jovem historiadora local com uma fascinação pelo oculto e pelo inexplicável. Ela se sentia particularmente atraída por um espelho antigo, emoldurado em uma madeira escura e adornado com entalhes intrincados que pareciam contorcer-se sob a luz. Ao fitar sua superfície embaçada, Sarah teve uma breve e perturbadora visão. Seu próprio reflexo se distorcia, os olhos se tornando negros e vazios. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas deixou em Sarah uma sensação de desconforto persistente, como se algo sombrio a tivesse observado por um instante. Nos dias que se seguiram à abertura da exposição, relatos estranhos começaram a circular por Hollow Creek. Pessoas descreviam pesadelos vívidos e perturbadores após visitarem o pavilhão, sonhos povoados por figuras sombrias e cenas de um horror indizível. Alguns juravam ter visto sombras se moverem nos cantos dos olhos, mesmo em plena luz do dia. Um velho senhor alegou ter ouvido sussurros em uma língua desconhecida, emanando de um amuleto de pedra exposto em uma das vitrines. Um clima de apreensão começou a se instalar na cidade. Sutil a princípio, mas crescendo a cada novo relato. A atmosfera em Hollow Creek se tornou palpavelmente mais tensa. As conversas nos cafés e nas ruas invariavelmente convergiam para os estranhos eventos ligados à exposição. Muitos evitavam o pavilhão, enquanto outros, tomados por uma curiosidade mórbida, retornavam na esperança de desvendar o mistério. Foi então que os desaparecimentos começaram. Primeiro, pequenos incidentes. Um visitante que não voltou para casa, outro que sumiu sem deixar vestígios. A princípio, foram atribuídos a causas triviais, mas logo se tornou inegável que algo sinistro estava acontecendo. Os únicos vestígios dos desaparecidos eram seus reflexos, que pareciam estranhamente vívidos e sombrios, ainda visíveis nas superfícies polidas das vitrines onde haviam contemplado os artefatos. Sarah, sentindo um nó de apreensão crescer em seu peito, começou a investigar por conta própria. Ela revisitou a exposição várias vezes, observando os objetos, os visitantes e a própria atmosfera do lugar. O espelho antigo continuava a exercer um fascínio perturbador sobre ela. Em uma de suas visitas, notou que o reflexo de um homem que havia desaparecido no dia anterior ainda estava presente na superfície do espelho, pálido e estático, como uma alma presa. A compreensão de que os artefatos não eram meros objetos, mas algo muito mais sinistro, começou a se cristalizar em sua mente. Enquanto Sarah aprofundava sua investigação, os pesadelos que assolavam a cidade se tornavam mais intensos e se manifestavam na realidade. Figuras escuras, as mesmas que povoavam os sonhos dos moradores, começaram a ser avistadas nas ruas à noite. Sussurros gélidos pareciam emanar do vento, e a sensação de ser observado se tornava onipresente. O medo paralisava Hollow Creek, transformando a outrora pacata cidade em um palco de terror crescente.
tentativas desesperadas de remover ou destruir os artefatos da exposição falharam. Eles resistiam a qualquer força, como se estivessem ancorados em uma realidade além da compreensão humana. Sarah descobriu em antigos registros da cidade lendas sobre entidades ancestrais que se alimentavam do medo humano, viajando de lugar em lugar através de objetos amaldiçoados. A exposição, ela percebeu com horror, era uma armadilha, e Hollow Creek havia sido o alvo escolhido. Os reflexos aprisionados nas vitrines eram as almas das vítimas, presas a um ciclo de terror perpetuado pelos artefatos. A única esperança, Sarah intuiu, residia em confrontar a fonte do mal, mesmo que isso significasse mergulhar no coração de seus próprios pesadelos. Decidida a pôr um fim ao horror que consumia Hollow Creek, Sarah retornou ao pavilhão durante a noite. A escuridão interior era quase total, rompida apenas pela pálida luz da lua que entrava pelas frestas do telhado. O ar estava frio e pesado, e um silêncio sepulcral pairava sobre os objetos sinistros. Sarah se aproximou do espelho antigo, o epicentro de sua crescente angústia. Ao fitar sua superfície, não viu seu próprio reflexo imediato, mas as imagens sombrias que a haviam atormentado em seus sonhos. Rostos gritando em agonia, figuras deformadas rastejando nas sombras. De repente, o reflexo no espelho mudou. Não era mais uma cena de seus pesadelos, mas ela mesma, pálida e com os olhos arregalados de terror. Atrás de seu reflexo, uma figura sombria começou a emergir das profundezas do espelho, seus contornos indistintos, mas sua presença inegavelmente ameaçadora. Sarah sentiu um medo paralisante, mas sabia que não podia recuar. Ela ergueu a mão e tocou a superfície fria do espelho, e no momento do contato, uma onda de energia gélida percorreu seu corpo. A realidade ao seu redor se distorceu. Sarah não estava mais no pavilhão, mas em um cenário que misturava seus piores pesadelos com fragmentos distorcidos de Hollow Creek. As figuras sombrias de seus sonhos a cercavam, seus sussurros ecoando em sua mente. Ela percebeu que o espelho era um portal para um reino de terror, e para salvar a cidade, ela precisava confrontar as entidades que ali residiam. A luta não era física, mas mental, uma batalha pela sua sanidade contra os horrores que tentavam consumi-la. Em um ato de desespero, Sarah focou sua mente em suas memórias mais fortes, nos laços que a uniam a Hollow Creek, na beleza do mundo real que estava sendo ameaçada. Ela confrontou as figuras sombrias com sua determinação, recusando-se a ceder ao medo. Lentamente, as imagens distorcidas começaram a vacilar, as sombras a recuar. Sarah percebeu que o poder das entidades se alimentava do medo, e ao confrontá-lo, ela o enfraquecia. Com um último esforço de vontade, Sarah projetou uma imagem de luz e esperança no espelho. A figura sombria recuou, gritando em agonia, e o reino de terror começou a se desintegrar. Sarah se viu novamente diante do espelho no pavilhão, exausta, mas vitoriosa. No entanto, ao olhar para o espelho, notou uma sutil alteração em seu reflexo. Seus olhos pareciam um pouco mais escuros, e um leve sorriso enigmático curvava seus lábios. Nos dias seguintes, os artefatos da exposição perderam seu poder. Os reflexos aprisionados nas vitrines desapareceram, e os pesadelos cessaram. Hollow Creek lentamente começou a retornar à normalidade, mas Sarah mudou. Ela se tornou mais reservada, e alguns moradores juravam ter visto um brilho estranho em seus olhos. O espelho antigo permaneceu no pavilhão, agora sem nenhum reflexo visível. Mas à noite, alguns afirmavam ouvir um leve sussurro emanando de sua superfície, como se algo ainda estivesse ali, adormecido, esperando para ser despertado novamente. O ciclo, talvez, não tivesse sido completamente quebrado, apenas pausado. O vilarejo de Vale dos Lamentos agarrava-se teimosamente à encosta da montanha, um punhado de casas de pedra cinzenta aninhadas em meio a uma paisagem austera. O vento uivava constantemente pelos vales, carregando consigo o cheiro frio e úmido da terra e o aroma distante de pinheiros. A luz do sol,
Mesmo nos dias mais claros, parecia ter dificuldade em penetrar as sombras profundas que se alongavam entre as casas, conferindo ao lugar uma atmosfera perpétua de crepúsculo. Os sons predominantes eram o gemido do vento, o murmúrio distante de um riacho e, ocasionalmente, o lamento melancólico de algum animal perdido ecoando pelas colinas. Elara, a parteira do vilarejo, uma mulher de olhar perspicaz e mãos experientes, foi a primeira a notar a peculiaridade. Os bebês daquela nova geração, nascidos sob uma lua particularmente pálida, possuíam algo de incomum. Seus olhos eram completamente negros, sem o branco familiar ao redor da íris. A princípio, atribuiu-se a uma peculiaridade genética rara, um capricho da natureza. No entanto, à medida que mais crianças nasciam com a mesma característica, uma semente de inquietação começou a germinar entre os moradores de Vale dos Lamentos. Apesar da estranheza de seus olhos, as crianças pareciam normais em seus primeiros meses. Riam, choravam e engatinhavam como qualquer outro bebê. Contudo, sutis perturbações começaram a se manifestar no vilarejo. Animais, conhecidos por sua docilidade, tornavam-se ariscos e fugiam para a floresta, desaparecendo sem deixar rastros. Rebanhos inteiros eram encontrados mortos em seus currais, sem sinais de ferimentos. As colheitas, que sempre foram a base da subsistência do vale, começaram a definhar, as plantas murchando inexplicavelmente. Os mais velhos do vilarejo, com suas rugas profundas e olhares carregados de histórias, começaram a murmurar sobre antigas lendas, contos passados de geração em geração sobre uma maldição ancestral. Falavam da profecia dos filhos do poente, crianças com olhos da cor da noite que chegariam para anunciar o fim dos tempos, trazendo consigo uma escuridão sem fim. A princípio, suas palavras foram recebidas com ceticismo, mas os eventos inexplicáveis que assolavam Vale dos Lamentos começaram a dar peso às suas advertências sombrias. À medida que as crianças de olhos negros cresciam, seu comportamento começou a se tornar mais sincronizado, quase antinatural. Era comum vê-las brincando em silêncio, movendo-se em uníssono, como se guiadas por uma mente coletiva invisível. Seus olhares fixos, aqueles poços negros sem pupila, causavam um desconforto profundo nos adultos, uma sensação de serem observados por algo antigo e insondável. Alguns moradores juravam ter ouvido sussurros baixos e arrastados, em uma língua que não reconheciam, ecoando pelo vale durante o crepúsculo, o momento em que as sombras se alongavam e a luz do dia começava a se esvair. Elara, que sempre nutriu um carinho especial pelas crianças que ajudara a trazer ao mundo, sentia um crescente mal-estar em sua presença. Havia algo de frio e distante em seus olhares, uma ausência de inocência que a perturbava profundamente. Uma tarde, enquanto cuidava de uma das crianças, um menino de cerca de 5 anos chamado Caleb, ela tentou fazer contato visual. O menino a encarou com seus olhos negros, e por um breve instante, Elara teve a nítida sensação de que não havia uma criança ali, mas algo mais antigo e malévolo olhando através daqueles olhos. O medo começou a se transformar em pânico quando as tentativas de deixar Vale dos Lamentos falharam. Estradas que sempre estiveram abertas pareciam agora bloqueadas por deslizamentos inexplicáveis ou árvores caídas. Mensageiros enviados a vilarejos vizinhos nunca retornavam. Era como se uma força invisível mantivesse Vale dos Lamentos isolado do resto do mundo. O sol, que antes se punha em um horário previsível, começou a desaparecer mais cedo a cada dia, como se a própria luz estivesse sendo engolida por uma escuridão crescente. Uma noite, sob uma lua cor de chumbo que lançava sombras grotescas sobre o vale, os anciãos reuniram os moradores na praça central. Com vozes trêmulas, eles relataram detalhes da antiga maldição, revelando que os filhos do poente não eram apenas arautos do fim, mas a própria manifestação de uma escuridão primordial que ansiava por consumir o mundo. A chegada deles marcava o início de um eclipse eterno, onde a luz seria para sempre banida. Enquanto os anciãos falavam, as crianças de olhos negros se aproximaram, movendo-se em seu silêncio sincronizado. Seus olhares fixos se voltaram para os adultos, e pela primeira vez houve neles uma expressão clara, uma calma gélida e uma expectativa sinistra.
O ar ficou mais frio, e as sombras se aprofundaram, engolindo as bordas da luz das tochas. Um terror visceral se apoderou dos moradores, a compreensão de que estavam presos em um pesadelo do qual não haveria despertar. No clímax da noite, quando a última franja de luz desapareceu por trás das montanhas, mergulhando o Vale dos Lamentos em uma escuridão absoluta, as crianças ergueram suas pequenas mãos em uníssono. Um som começou a emanar delas, não palavras em uma língua desconhecida, mas um coro de vozes infantis sussurrando em perfeita harmonia, um cântico que parecia vibrar na própria essência da escuridão. À medida que o som se intensificava, os moradores sentiam algo se esvair deles, uma sensação de calor e de vida sendo lentamente drenada. Elara, observando o horror se desenrolar, lembrou-se de um antigo ritual mencionado nas lendas, uma forma desesperada de tentar reverter a maldição, envolvendo um sacrifício voluntário para apaziguar as forças sombrias. Em um ato de coragem desesperada, ela avançou em direção às crianças, seu olhar fixo nos poços negros que pareciam conter a própria ausência de luz. A reviravolta veio com a reação das crianças. Em vez de hostilidade, seus olhares se fixaram em Elara com uma intensidade surpreendente, quase como se a reconhecessem. O cântico cessou por um instante, substituído por um silêncio carregado de uma expectativa incompreensível. Foi então que Elara percebeu algo nos olhos de Caleb, a criança que a havia perturbado antes. Por uma fração de segundo, no fundo daquele negrume, ela vislumbrou algo mais, um brilho fugaz, quase imperceptível, de algo familiar, talvez até sofrimento. No desfecho sombrio, Elara não ofereceu um sacrifício de sangue, mas um ato de compaixão. Ela se ajoelhou diante das crianças e, com a voz embargada, começou a cantar uma antiga canção de ninar do vilarejo, uma melodia suave e carregada de melancolia. À medida que cantava, algo estranho aconteceu. Os olhos negros das crianças pareceram vacilar, e por um momento, Elara jurou ter visto uma sombra de cor em suas profundezas. O cântico sinistro não retornou. A escuridão que envolvia a Vale dos Lamentos não se dissipou completamente, mas pareceu se estabilizar, como se contida por algo. As crianças continuaram com seus olhos negros, mas seu comportamento mudou sutilmente. Tornaram-se mais isoladas, observando o mundo com uma tristeza silenciosa. Vale dos Lamentos permaneceu isolado, envolto em uma penumbra constante. E de tempos em tempos, podia-se ouvir, vindo das crianças, um sussurro baixo e melancólico, não mais em uma língua estranha, mas algo que soava vagamente como choro. O elemento final impactante reside na incerteza. Elara realmente evitou o fim, ou apenas o adiou, e a canção de ninar apenas silenciou temporariamente a escuridão que reside nos olhos dos filhos do poente? A noite engolia a paisagem ao redor da rodovia 666, uma faixa de asfalto aparentemente interminável que cortava da escuridão como uma cicatriz preta. O céu, sem estrelas à vista, era um manto opaco que parecia pairar a poucos metros acima dos carros solitários que se aventuravam por ali. O ar dentro do carro de Arthur era pesado, carregado do cheiro de poeira e do café frio que ele havia tomado horas atrás. Os faróis rasgavam a escuridão, revelando apenas os poucos metros à frente, onde a linha branca divisória parecia se esticar infinitamente, prometendo um destino que nunca chegava. O único som constante era o ronco monótono do motor e o chiado ocasional do rádio, que inexplicavelmente não sintonizava nenhuma estação. Arthur, um vendedor viajante exausto após um longo dia de trabalho, só queria chegar à próxima cidade para um merecido descanso. Ele não se lembrava de ter entrado especificamente na rodovia 666, uma curva errada, talvez a fadiga. De repente percebeu que os marcos quilométricos haviam desaparecido. A paisagem ao redor, antes familiar, agora era uma extensão indistinta de árvores esqueléticas e sombras alongadas. Tentou retornar, mas cada retorno o trazia de volta ao mesmo trecho da estrada. A escuridão implacável engolindo qualquer ponto de referência. Uma ponta de ansiedade começou a picar em sua mente. Após o que pareceram horas intermináveis, Arthur avistou uma figura solitária à beira da estrada.
Uma mulher, envolta em um casaco escuro, com o rosto oculto pelas sombras de um capuz. Hesitou por um momento, mas a solidão opressora da estrada o fez parar. Ela abriu a porta e deslizou para o banco do passageiro, um silêncio denso preenchendo o carro. Quando Arthur perguntou para onde ela ia, a mulher apenas murmurou um nome de uma cidade que ele nunca ouvira falar, sua voz rouca e distante. Um ar frio pareceu emanar dela, apesar do aquecedor ligado. A viagem prosseguiu em um silêncio desconfortável. Arthur tentava sintonizar o rádio, mas apenas estática preenchia o ar, interrompida por breves sussurros indistintos que pareciam vir de muito longe. Olhou para a passageira ao lado, mas ela permanecia imóvel, o rosto ainda oculto pelas sombras. De repente, ela começou a contar uma história, uma narrativa fragmentada e perturbadora sobre perdas e arrependimentos, sua voz ganhando um tom cada vez mais etéreo e lamentoso. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que aquela mulher não era uma carona comum. Com o passar do tempo, outros caronas surgiram na beira da estrada. Um homem pálido que falava em enigmas, uma criança que nunca dizia uma palavra, mas cujos olhos pareciam brilhar na escuridão. Cada encontro deixava Arthur com uma sensação crescente de irrealidade e apreensão. Alguns passageiros simplesmente desapareciam no meio da viagem, evaporando-se do banco ao lado, como se nunca tivessem existido. Outros, ao sair do carro em pontos aleatórios da estrada, deixavam para trás objetos estranhos, como ossos pequenos e retorcidos ou pedaços de um material escamoso e frio. O tempo na rodovia 666 parecia não ter significado. O sol nunca nascia, e a noite persistia em um eterno crepúsculo. Arthur perdeu a noção de quantos dias ou noites havia dirigido. Sua própria imagem no retrovisor parecia cada vez mais pálida e cansada, seus traços se tornando vagamente estranhos, como se sua própria identidade estivesse se esvaindo junto com a normalidade da estrada. O rádio se tornara sua única companhia constante, vomitando um fluxo incessante de vozes distorcidas, risos histéricos e o que soavam como súplicas abafadas. Em um momento de desespero, Arthur tentou sair do carro em movimento, mas uma força invisível o manteve preso ao assento. A estrada parecia viva, uma entidade sombria que não o deixaria escapar. Foi então que ele teve um vislumbre no espelho retrovisor. Por um breve instante, viu o reflexo da mulher do casaco escuro com o rosto levantado. Seus olhos eram completamente negros, vazios e insondáveis, e um sorriso fino e cruel se curvava em seus lábios pálidos. O terror o invadiu com a força de uma onda gelada. No auge de seu desespero, Arthur começou a recordar fragmentos de seu passado, memórias de decisões ruins, de arrependimentos profundos. Uma sensação sombria o invadiu, e se aquela estrada fosse uma manifestação de seus próprios demônios internos, um purgatório pessoal onde ele seria forçado a confrontar as sombras de sua alma, os caronas seriam representações de seus medos, de suas falhas? A mulher de olhos negros? Seria ela a personificação de sua culpa mais profunda? Em um acesso de fúria e desespero, Arthur acelerou o carro, dirigindo cada vez mais rápido pela escuridão sem fim. Ele gritava, tentando afastar as vozes do rádio e as imagens perturbadoras que assombravam sua mente. De repente, à frente, no meio da estrada, surgiu uma figura. Era ele mesmo, parado ali, com uma expressão de profunda tristeza e resignação. A reviravolta gelou o sangue de Arthur. Ele não estava preso em uma estrada amaldiçoada, mas dentro de sua própria mente, um labirinto de culpa e arrependimento. Os caronas, as vozes no rádio, a escuridão eterna, tudo eram projeções de seu tormento interior. A mulher de olhos negros era a personificação de sua própria sombra, a parte de si mesmo que ele sempre tentara ignorar. No desfecho sombrio, Arthur não conseguiu escapar da rodovia 666, pois ela não era um lugar físico, mas um estado de ser. Ele continuou dirigindo pela noite eterna de sua própria psique, para sempre assombrado pelos fantasmas de seu passado. Os caronas continuaram a subir em seu carro, cada um trazendo consigo uma nova onda de angústia. E no espelho retrovisor,
O sorriso frio da mulher de olhos negros permanecia constante, um lembrete eterno de que a verdadeira prisão não era a estrada, mas a própria alma. O elemento final impactante é a percepção de que a maldição não é externa, mas intrínseca, e a única saída é uma jornada de autoconfronto que Arthur jamais terá coragem de empreender. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.